Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 29 de abril de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Dizia Jesus, então, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos que labutais para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa ascensão espiritual, moral. Agradecemos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedindo intuição, inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas leis, as Tuas verdades, trazidas diretamente do Pai Celestial, do Deus Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E por isso, mais uma vez, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, João é um evangelista que tem algumas passagens não retratadas pelos demais. Alguns conceitos, algumas definições e também alguns episódios mesmo. E esse que nós lemos é muito interessante. Na verdade, é apenas um trecho, esses dois versículos, capítulo 8, versículo 31, capítulo 8, versículo 32, são dois versículos do trecho do capítulo 8 do Evangelho de João, que fala sobre Jesus e Abraão, e causa uma certa indignação, uma certa revolta nos fariseus, nos sacerdotes da época de Jesus, porque eles meio que desafiam Jesus e não aceitam a autoridade de Jesus. Porém, Jesus, ciente, consciente e em comunhão com Deus, sabendo de sua missão, quem ele era, é e sempre será, ele não discute com os sacerdotes, com os fariseus, com os doutores da lei que estavam ali questionando ele. Ele fala o que ele tem que falar. Quem quiser crer, que creia. Quem quiser aceitar, que aceite. Quem quiser seguir Jesus, que siga. Então João diz que Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Então, inicialmente, ele estava falando para pessoas que já tinham aceitado que Jesus era o Messias. E, mesmo assim, alguns, quando Jesus falou determinadas coisas, se surpreenderam, se indignaram, questionaram. É uma frase que acabou virando um provérbio popular, que a gente repete muitas vezes aí, né? Que a verdade dói, né? Muitas vezes a verdade incomoda. Nós, como Pilatos fez, quando perguntou a Jesus, mas o que é a verdade?
E, embora Jesus não tenha respondido, ele, Pilatos, não esperou para ver se Jesus responderia ou não. Ele meio que perguntou, como que desprezando Jesus, quem é você para dizer alguma coisa sobre a verdade? Porque Jesus tinha acabado de dizer para Pilatos, eu vim para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos então responde perguntando, mas o que é a verdade? Como se querendo dizer, quem é você para dizer o que é a verdade? Ou, qual verdade que você veio trazer? Como se houvesse várias, né? Então, tudo isso causou e causa até hoje, discussão, divergência, descrença e, mais do que isso, blasfêmias, heresias, não é? Então, Jesus diz que se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, existe uma questão de permanência, fidelidade. Fé tem a ver com isso, meus irmãos. Fé, nós já falamos em outras pregações aqui, do latim fides, que é fidelidade, né? Do verbo fidere. Então, ter fé é ser fiel, é permanecer, apesar de tudo, apesar de todas as coisas. Então, muitas vezes nós já fomos, ao longo da nossa trajetória, das nossas encarnações, e nessa mesmo, nós já fomos testados várias vezes e somos testados. E muitas vezes a gente vacila, a gente fraqueja ou a gente abandona, renega, né? Ou, como os cristãos lá iniciais, né? Renegamos, abjuramos a fé por questões várias, interesse pessoal e tudo o que está a nos envolver na trajetória durante uma encarnação. Então Jesus fala, se vós permanecerdes na minha palavra, e a palavra de Jesus é a palavra de Deus, portanto, é a verdade, sois verdadeiramente meus discípulos. Então não basta nós crermos, nós estarmos numa fase em que nos dizemos cristãos ou que aceitamos, nós temos que permanecer, nós temos que ser fiéis. E aí sim, poderemos dizer que somos cristãos. E aí sim, poderemos dizer que somos discípulos de Jesus. E aí, ele ainda complementa. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Quer dizer, quem permanecer, quem for verdadeiramente discípulo de Jesus, num dado momento da sua trajetória evolutiva, vai conhecer a verdade. Lógico que, para os que se aproximam de Jesus, para os que permanecem na palavra de Jesus, isso acontece de forma mais rápida. Porém, quem adia, quem posterga, né, quem protrai, também vai demorar para conhecer a verdade. E a verdade, disse Jesus, vos libertará. Libertará de quê, meus irmãos? Vamos ver o que Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, fala sobre isso. Interessante, meus irmãos, que esse livro que eu tenho usado em muitas pregações, Em Torno do Mestre, de Vinícius, ele foi lançado em 1939, ou seja, estava começando a Segunda Guerra Mundial. Porém, nós sabemos que alguns espíritos vêm
e não somente do plano espiritual nos ajudam nesses momentos mais difíceis, como também encarnados. Eles aqui entre nós foram selecionados e têm condições, por causa de sua mediunidade, por causa de sua sintonia elevada, eles têm condições de trazer para nós, seja pela inspiração, como por exemplo no caso de Vinícius, cujas obras não são mediúnicas, ou seja, não são psicografadas, mas podemos dizer que são mediúnicas pela inspiração, pela mediunidade de inspiração, pela mediunidade intuitiva, que também é uma mediunidade, porém não foi ditado por um espírito através da sua psicografia. Então, eles estão tendo condições de estar em sintonia, em intercâmbio, ainda que não sendo através de uma comunicação mais direta, que seria a psicografia, a psicofonia, eles recebem e são instrumentos da espiritualidade, dos amigos, dos benfeitores espirituais, do nosso Senhor Jesus, para nos ampararem nesses momentos. Quem nunca, num momento de dificuldade da sua vida, não recebeu, de repente, uma mensagem, um santinho que alguém entregou no semáforo, ou uma mensagem por WhatsApp, ou pelo Instagram, ou Facebook, enfim, não importa. Ou um telefonema, ou caiu um livro da sua prateleira, da sua biblioteca, numa determinada página, e era, como nós dizemos, ou foi a uma igreja, a uma casa espírita e recebeu uma mensagem, ou ouviu uma pregação, uma palestra, que como nós já dissemos muitas vezes, quem já passou por isso, era exatamente o que eu precisava. Era exatamente o que eu precisava ler, era exatamente o que eu precisava ouvir. Então isso é a espiritualidade nos amparando, nos alertando, é a misericórdia, é o amor de Deus para conosco. Então, Vinícius, já lá em 1939, nesse livro Em Torno do Mestre, ele escreveu um capítulo intitulado A Necessidade do Momento. E parece-nos, meus irmãos, que ele escreveu esse capítulo para hoje. A necessidade do momento. Vejamos, errar é dos homens. Antes de nós lermos o capítulo, eu vou fazer apenas um esclarecimento. Não sejamos precipitados, superficiais, após ouvirmos esse capítulo de Vinícius, acharmos que ele está a fazer uma apologia do erro, do pecado, do crime. Isso seria uma interpretação muito rasa, muito superficial, muito precipitada. Não é isso que Vinícius está a dizer nesse capítulo. Então, tenhamos cuidado para não ficar parecendo, e para nós não ficarmos envolvidos numa interpretação superficial, precipitada, rasa, achando que um amigo espiritual, um benfeitor, um inspirado pela espiritualidade superior, como foi Vinícius, tenha num livro cujo título é Em Torno do Mestre Jesus, feito uma apologia ao erro, ao pecado, ao crime. Então, saibamos interpretar, receber essas lições, pelo menos, se não da melhor forma, mas de uma forma que não alvite, não seja aviltante, uma desonra, um desrespeito até ao teor da lição, da mensagem, da obra que ele nos trouxe. Então, recomeçando, a necessidade do momento. Errar é dos homens. É errando que se aprende.
Errar não é desdouro. Permanecer, porém, no erro, tornar-se quanto mais nesta ou naquela falta, escravizar-se aos maus hábitos é realmente uma desonra para o homem. A gente tem um ditado popular, né? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então é isso que Vinícius está a dizer. É errando que se aprende, errar não é desdouro. Permanecer, porém, no erro, tornar-se quanto mais nesta ou naquela falta, escravizar-se aos maus hábitos, é realmente uma desonra para o homem. Não é, portanto, o erro que nos degrada, é a submissão ao seu domínio. Deixar de reagir contra as imperfeições próprias é sinal evidente de fraqueza moral. Ser tentado não é também desaire. Os que afeta, ou melhor, o que afeta nossa dignidade é cair na tentação. A tentação nobremente vencida contribui para a consolidação do caráter, porque desenvolve as energias anímicas. Certamente, por isso, o incomparável Mestre nos ensina na oração dominical, ou seja, na oração do Pai Nosso, a pedir a Deus que nos livre do mal, não nos deixando cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, e não nos deixes cair em tentação, né? O mal, como se vê, não está propriamente na tentação, mas na queda. Caso contrário, ter-nos-ia ele, Jesus, ensinado a suplicar que a providência nos eximisse de tentações. Jesus não falou na oração que ele nos ensinou, livra-nos das tentações. Não, ele falou, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. É diferente. Os nossos governos, diz Vinícius, não alcançaram essa verdade comezinha. Jamais consentiram que o povo errasse. Monopolizaram a faculdade de errar. Fizeram do erro um privilégio seu. Erraram sempre, sonegando do povo todas as oportunidades de errar. Há nessa conduta uma desastrosa inversão da lei natural. Segundo essa lei, toda a causa gera um efeito, que deve recair sobre quem a criou. No entanto, os governos erram, isto é, criam a causa, e o povo suporta invariavelmente as consequências. Semelhante adulteração da lei de causalidade dá lugar a dois males muito graves. O povo não aprende e, cansado de arcar com as consequências funestas de culpas que não cometeu, revolta-se ou faz-se cético e pessimista. E os governos, deixando de ser atingidos pelos efeitos de seu mal proceder, não se corrigem, tornam-se impenitentes, relapsos, corruptos. É indispensável que a cada um seja dado segundo as suas obras. Palavras de Vinícius, meus irmãos. Nesta hora sombria, porque passa o mundo de nossos dias, os países que se encontram em situações menos embaraçosas e que vão suportando a crise são justamente aqueles onde o povo age com certa liberdade, influindo positivamente nos negócios públicos. As mesmas dificuldades do momento atual são consequências da guerra fratricida que os governos desencadearam no velho mundo, agravadas agora por novos erros desses mesmos governos, sujeitando os vencidos a reparações arbitrárias
e inexequíveis, ditadas pelo sentimento de ódio e de vingança. Embora tenha sido escrito no início, às vésperas talvez, ou no início da Segunda Guerra Mundial, mais atual do que nunca. E continua Vinícius: é tempo de se conceder ao povo o direito de agir livremente na escolha dos seus dirigentes. Só assim ele se tornará realmente digno e grande. Só assim teremos bons governos. As leis humanas devem inspirar-se nas leis divinas, que são leis naturais. O homem progride e melhora, agindo, porfiando, lutando. Cercear-lhe o passo nesse terreno é um crime. É preciso deixá-lo errar para que aprenda a acertar. Se Deus quisesse, teria criado o homem perfeito, mas não o fez. Criou-o perfectível, facultando-lhe meios e oportunidades de aperfeiçoar-se. Em que se baseiam, pois, os governos que pretendem negar ao homem um direito que Deus lhe outorgou? Então, liberdade, livre-arbítrio, vem de Deus. Quem somos nós, os homens, para cercearmos, para limitarmos, para tolher, cada um, cada país, cada governo, a liberdade do seu povo? E termina Vinícius: deixem o povo errar. Não interpretemos, meus irmãos, como uma apologia do erro, do crime, do pecado. Não. Matriculem-se também os adultos na escola ativa do civismo. Em tal importa a necessidade do momento. O que Vinícius disse nesse texto? Não cerceiem a liberdade de ninguém, a não ser que, lógico, dentro das regras das leis, principalmente no âmbito criminal, porque até no plano espiritual, para quem não sabe, mas acredito que todos saibam, até no plano espiritual há prisões. Indivíduos que não sabem se comportar, se portar, conviver de uma forma ordeira, pacífica, correta, mesmo na espiritualidade, são encarcerados, digamos assim, na espiritualidade, meus irmãos. Então, quem ler as obras de André Luiz vai ver que o que eu estou dizendo não é mentira. E não é uma interpretação de uma metáfora, não é nada disso. Está lá com todas as letras. Então, os que andam de forma desordeira, criminosa, antissocial, têm que ter seus direitos, sua liberdade limitados. Agora, quem anda dentro da lei, de forma correta, sem causar males aos convivas, aos que convivem conosco, ao próximo, ao vizinho, parente, colega, amigo, conhecido, ou qualquer um que esteja na sociedade, um transeunte, não tem por que ter sua liberdade cerceada. E o pior, é quando a gente começa a sofrer limitações na liberdade de pensar, na liberdade de expressão. E pensando nisso, Kardec, no Livro dos Espíritos, dedicou um capítulo inteiro à lei de liberdade.
Nós não vamos ler o capítulo todo, porque são várias questões, é da questão 825 até a questão 872. Vejamos, é um dos maiores capítulos do Livro dos Espíritos. Questão 825 até a questão 872. Então, nós não vamos ler o capítulo todo, todas as questões, mas apenas alguns trechos, né, alguns itens, alguns assuntos, para corroborar o que Vinícius falou, as palavras iniciais que nós lemos do Evangelho de João, e que todas convergem para esse sentido de que, na medida em que nós temos a nossa liberdade, ou na medida em que nós nos aproximamos da verdade trazida por Jesus, a nossa liberdade tende a aumentar. Na medida em que nós avançamos, ascendemos moralmente, espiritualmente, a nossa liberdade se torna maior. Liberdade natural. Questão 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar, né, ou usufruir da absoluta liberdade? Não. Quer dizer, na nossa condição espiritual, aqui no mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos, segundo o degrau da escala evolutiva dos mundos, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, né, se gabar de usufruir de absoluta liberdade? Não. Resposta dos espíritos superiores. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Questão 826. Em que condições poderia o homem usufruir, né, ou gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita, no deserto. Quer dizer, sem conviver com ninguém, vivendo sozinho, isolado. Desde que juntos, os próprios espíritos superiores responderam e complementaram a resposta. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, na medida em que a gente convive, eu não posso fazer ao meu semelhante o que eu não gostaria que ele fizesse a mim. Eu não posso danificar, né, o patrimônio alheio, eu não posso furtar, roubar, eu não posso matar. Por quê? Porque eu não quero ter o meu patrimônio furtado, invadido, né, esbulhado. Eu não quero ter o meu bem móvel, né, um objeto que eu tenha, uma roupa, um carro, seja lá o que for, né, furtado, roubado. Então, eu também não posso fazer a mesma coisa com o meu semelhante. Então, o limite do direito, da liberdade de cada um, vai até onde começa o direito e a liberdade do outro, né? Então, isso Kardec separou como perguntas atinentes ao assunto, ao item liberdade natural. Independe de lei de determinado país, né, permitir isso ou aquilo, ou proibir. Isso é uma lei natural, liberdade natural. Questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios. Meus irmãos, a didática de Kardec é algo assim, poucos têm, né? Apesar de muitos serem professores, poucos têm a didática que Kardec teve. A obrigação, porque ele não quis deixar dúvidas, ele não quis deixar margem a interpretações variadas. Então, Kardec esgotou com as suas perguntas sábias, né, tudo que os espíritos poderiam responder sobre determinados assuntos. Então, questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem
o de pertencer-se a si mesmo, quer dizer, cerceia a liberdade dele, ele deixa de ser ele mesmo, porque ele vai ter que respeitar o direito alheio? De modo algum. Os espíritos responderam. Porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, não é para ninguém não ser autêntico, não é para ninguém ser hipócrita, não é para ninguém ter, dois comportamentos. Ou, como a gente diz no popular, no linguajar popular, duas caras. Não é nada disso. Nós temos que ser nós mesmos, em todas as circunstâncias. E o fato de nos sujeitarmos, respeitarmos o direito, a liberdade do outro, não significa que nós estamos deixando de ser nós mesmos. Isso significa que a liberdade minha é igual à liberdade do meu semelhante. Questão 828, como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Aí, Kardec foi exatamente na esteira de, se a gente não pode ter duas caras, se a gente não pode ser na hora que vai trafegar pelas ruas da nossa cidade, se a gente não pode ser quando está diante de uma autoridade, e longe delas, ou dentro de casa, quando não tem ninguém ali, cujo poder, cuja autoridade não possa nos sujeitar a uma penalidade, a uma advertência que seja, e a gente passa a agir de outra forma, porque a gente se sente o maioral, o poderoso, e o único que deve ser obedecido e que não deve obediência a ninguém, e por aí vai. Então Kardec perguntou, como é que pode se conciliar as opiniões de certos sujeitos, certos indivíduos, que se dizem liberais, a favor da liberdade e tal, e que ao mesmo tempo, dentro de casa, como ele disse aqui, no seu lar, sobre os seus subordinados, são verdadeiros déspotas. Resposta dos espíritos superiores. Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, meus irmãos, vejam a resposta dos espíritos. Esses sujeitos que são a favor da liberdade, não sei o quê, mas que são uns déspotas, quando não representam calculadamente uma comédia, quer dizer, uma caricatura, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Ou seja, é o hipócrita. É o hipócrita. E aí Kardec, mais uma vez, vai um pouco mais além. Questão 828, letra A. Ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Então, quer dizer, o que Kardec está perguntando aqui? Vou falar de outra forma para ter mais uma oportunidade da gente entender. Basta nós acreditarmos, defendermos determinados princípios, determinados valores, trazendo para a nossa seara de cristãos, de espíritas. Basta nós nos dizermos cristãos, nos dizermos espíritas, que está tudo certo. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Então, ser hipócrita, dizer que acredita, professar uma determinada fé, um determinado valor, um determinado princípio, e agir
de forma contrária a isso? É exatamente isso que os Espíritos estão respondendo aqui. Se a gente tem conhecimento de causa, se a gente já conhece o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós já temos a doutrina espírita, conhecemos, aceitamos, como é que a gente age no dia a dia, né? Ou até mesmo, às vezes, fala determinadas coisas que parecem, pelo menos, né, exatamente o oposto do cerne, da base da doutrina, da fé cristã. Como é que pode isso? Né? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos escusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, quer dizer, às vezes aquele que não tem o conhecimento que a gente tem, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Escravidão. Escravidão. Tem um monte de gente hoje dizendo que Kardec era racista e tal, e fazendo edição nova de O Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista. Que ignorância, meus irmãos, que desconhecimento. Se Kardec fosse racista, ele não teria colocado aqui essas perguntas com as respostas que os espíritos superiores deram. Então, escravidão. Questão 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro. Quem é racista colocaria uma resposta dessa? A escravidão é um abuso da força. Tudo isso resposta dos espíritos. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Aí tem um comentário de Kardec aqui, meus irmãos. É contrária à natureza, à lei humana, que consagra a escravidão. Ué, não dizem que Kardec era racista? Como é que pode Kardec ter feito esse comentário aqui, então? É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional, ou seja, ao animal, e o degrada física e moralmente. 830, questão 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? Ele estava perguntando diante da realidade, dos fatos. Isso não significa que ele concordasse. Inclusive, meus irmãos, nós não temos notícia de que Kardec tenha sido escravagista, né? Escravocrata. Porque até hoje, 2023, nós temos tido conhecimento, né? Nós temos recebido informações aí pela imprensa, pela mídia, de que há, hoje, 2023, pessoas sendo escravizadas, tratadas em regime de escravidão. Então, naquela época já tinha sido abolida a escravidão. Bom, hoje também já está abolida a escravidão. E tem um monte de gente que continua praticando, não é mesmo? Então, mais uma prova de que Kardec não era racista. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural?
resposta dos espíritos que Kardec fez questão de constar em O Livro dos Espíritos. O mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma má ação. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Até no direito penal, embora ninguém possa excusar-se do cumprimento de uma lei alegando desconhecimento, mas é atenuante um sujeito que não tem um grau de instrução, né, médio, pelo menos, ou que vive numa localidade, numa comunidade afastada, onde não se tem, por exemplo, nem energia elétrica, a pessoa não tem acesso a informação nenhuma, não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, nada. Como é que você vai exigir dessa pessoa que ela tenha o discernimento, o conhecimento sobre o que é permitido e o que é proibido por lei num determinado país? Né? Sendo que ela está numa situação muito diferente de uma pessoa que mora num centro urbano, que tem acesso a tudo, tem energia elétrica, estudou, fez faculdade, não é mesmo? Então é isso que Kardec perguntou e que os espíritos superiores estão a responder. Questão 830. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas, aí como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe pareceria natural. Hoje, eu não vou fazer aqui uma analogia, mas muita coisa que se pratica, que se vivencia, que se defende hoje como normal, correta, aceitável, o é por quê? Porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Hoje é assim, né? Então, a relativização de muitos valores, muitos princípios, né, que nós temos visto acontecer hoje na nossa sociedade, é tida como, né, não tem nada. Por exemplo, né, mais uma vez trazendo para o âmbito jurídico, né, adultério aqui no Brasil até 2005 era considerado crime no Código Penal. De 2005 para cá, deixou de ser crime. Vai punir alguém por adultério? Todo mundo comete adultério, né? Então, a gente vai relativizando e aceitando determinadas coisas. Então, voltando aqui para a questão da época lá em que Kardec fez a pergunta sobre sendo comum numa sociedade a escravidão, ainda assim as pessoas têm culpa, têm responsabilidade? Os espíritos responderam, sim, o mal é sempre o mal. Agora, há um abrandamento, né? Entretanto, tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe pareceria natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo. Não depende de lei áurea, né? Nada disso. A pessoa, se for cristã de verdade, não vai aceitar, como havia na época muitos ricos, muitos poderosos que não aceitavam ter escravos. Sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então, olha aí, meus irmãos.
Se a gente for cristão de verdade, um monte de coisa que um monte de gente aceita, que a sociedade aceita, que se faz, que se defende, que se pratica. Opa, calma aí. Eu me considero cristão? Eu me considero espírita? Então eu não posso aceitar isso. Não, mas todo mundo faz, isso não é nada demais. É só, né? Tem uma frase que sempre começa com é só, para a pessoa se defender de algo errado que está fazendo. É só parar na vaga que não é para se estacionar, né? É só um instantinho, furar o sinal, né? Furar o semáforo. É só esse. E por aí vai, né? É só um centavo aqui, é só não sei o que ali, é só isso, é só aquilo. E a gente vai relativizando, né? E o mundo está do jeito que está. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que as elevem estas, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carne. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Ou seja, meus irmãos, os espíritos superiores responderam. E a pergunta de Kardec não é o que ele pensava, era o que a sociedade pensava naquele momento. E os espíritos responderam: não tem raça mais pura do que a outra. O que tem mais puro do que o outro é o espírito. Cor de pele, sangue, ascendência familiar, sobrenome, nada disso importa. A questão é espiritual. Eu posso nascer em qualquer comunidade, em qualquer etnia, em qualquer nação, em qualquer raça, com qualquer cor de pele. Em família conhecida, famosa ou anônima. De cultos ou de ignorantes. Não importa. Eu posso ser um espírito elevado ou não. Quantos de sobrenome famoso, chique, né? Sinônimo de poder, colocaram, né, o sobrenome, o nome da família na lama. Destruíram tudo que a família havia construído. Então, não quer dizer nada. A questão é espiritual. E a gente sabe que o corpo que a gente ocupa numa encarnação é uma vestimenta, meus irmãos. Assim como a gente, quando vai, né, trocar de roupa, né, vai, após tomar o banho, fazer a sua higiene, vai sair para trabalhar, a gente coloca a roupa suja do dia anterior, né? Ou quem, por exemplo, trabalha aí na área médica, né? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles colocam a mesma roupa para adentrar o hospital, o centro cirúrgico do dia anterior, da semana anterior, ou ele troca diariamente de vestimenta. Não é mesmo? Por quê? Porque está contaminada aquela roupa ali. Aquela roupa foi para o dia anterior. No dia seguinte eu vou usar uma roupa nova. Então, eu posso hoje ser de uma determinada raça, de uma determinada etnia, ter uma cor de pele e amanhã ter outra. Inclusive, isso faz parte da necessidade de aprendizado que nós temos. Nós vamos passar por tudo isso. Então, hoje, se a gente é preconceituoso, não simpatiza com determinada etnia, com determinada
comunidade, com determinada raça, amanhã a gente vai nascer exatamente nessa comunidade, nessa etnia. Então, o que adianta, né? Hoje a gente ser preconceituoso. Amanhã a gente vai sofrer o preconceito que a gente já praticou, né? Então, isso faz parte do aprendizado. E isso prova que não é cor de pele, sangue, sobrenome, né? Ascendência familiar, posição social, nada disso que vai fazer a gente melhor ou pior do que o outro. O que vai fazer a gente melhor ou pior do que o outro é a nossa trajetória na escala espiritual, na escala das encarnações, né? Os espíritos superiores disseram: insensatos, nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Há, no entanto, questão 832, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Resposta dos espíritos superiores: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Ou seja, a liberdade é algo inegociável. Nenhum homem pode sujeitar o outro à escravidão, seja a escravidão de não permitir que se saia, né, de um determinado lugar, seja a escravidão de pensamento. Você tem que pensar assim. Jesus não agiu assim conosco, meus irmãos. Jesus obrigou alguém a segui-lo quando os 70 discípulos, depois de dizerem que o discurso de Jesus era muito duro, resolveram abandonar, deixar de seguir, deixar de ser discípulo. Jesus perguntou para os 12 que nós conhecemos: quereis vós ir também? E aí Pedro respondeu aquela resposta maravilhosa: para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quer dizer, a verdade. Então, a gente tem que saber se a gente está abandonando Jesus, se a gente está abandonando a nossa fé, por compreendermos melhor os nossos interesses. Liberdade de pensar, questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual usufrua ele de absoluta liberdade? No pensamento, o homem goza de ilimitada liberdade. Então, a liberdade de pensamento é total, pois que não há como pôr-lhe peias. Não tem como. A pessoa pode estar encarcerada, pode estar presa, pode estar limitada lá dentro da sua oficina, da terra onde está cultivando lá para o Senhor, né, o empresário, seja lá o que for. Dentro do hospital, onde for. A mente dela, ela pensa o que ela quiser. E não tem nem como se averiguar o que ela está pensando. Pode-se lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Então, tem como alguém impedir que a gente pense de uma determinada forma? Impedir, não. Então, o voo da mente, ele pode... Aí é a questão, é o trecho seguinte aqui que Kardec analisa, que é a liberdade de consciência, que a gente pode também usar
né, como uma liberdade de expressão, né, de consciência, de convicção. E aí antes, na 834, é responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça, justiça de Deus. Liberdade de consciência, questão 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Questão 836. Tem o homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Quer dizer, alguém pode limitar, cercear, impedir que a gente tenha, cada um de nós, a sua própria convicção? Eu quero crer nisso, eu quero defender isso. Não, a gente tem liberdade. Aí volta ao que Vinícius falou no texto dele. Liberdade até de errar. Deus permite. Agora, tudo tem consequências. Tudo tem consequências. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Então, se a gente obra de forma correta, se a gente age, se a gente se comporta, a consequência disso é uma. Se a gente age mal, né, obra mal, faz o mal, se comporta mal, a consequência não pode ser a mesma de quem age bem, se comporta bem, faz o bem. Não é mesmo? Então, tem o homem o direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência, a convicção de cada um. Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele, Deus, e o homem. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Quer dizer, impedir que a pessoa tenha as suas convicções, se expresse dessa forma, como nós temos visto aí, né? O mundo caminhar nesse sentido. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar. Então, o que é que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar. Fazê-los hipócritas. Resposta dos espíritos superiores. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então a gente vê, né, leis, projetos de leis querendo cercear a liberdade de expressão e tal. Isso está na contramão do progresso. Está na contramão da civilização. Mas até a liberdade de fazerem isso, Deus permite, né? Cada um será dado segundo as suas obras. 838. Será respeitável todo e qual... Aí já vem para a parte de crença aqui e tal. Então eu vou parar por aqui essa questão, né, da liberdade. E, para finalizar, nós temos aqui, por exemplo, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, voltando, né, à questão da verdade e como ela nos liberta, segundo o próprio Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor Jesus, capítulo 173 de Fonte Viva, intitulado Ante a Luz da Verdade, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores
no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Meus irmãos, Emmanuel é fantástico. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Não é para com o bom, é para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Olha aí as palavras de Jesus, né? Quem permanecer nas minhas palavras será considerado verdadeiramente meu discípulo. E conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Só existe verdadeira liberdade, diz Emmanuel, na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Que texto, hein, meus irmãos? Então, qual verdade que a gente quer? A verdade maior ou uma verdade menor? Uma verdade parcial? Uma verdade relativa? A gente quer a verdade de Jesus? A verdade de Deus? Ou a gente quer uma verdade de um filósofo do mundo, né? De um partido político, disso ou daquilo? Não é mesmo? Então, fiquemos com a verdade, sejamos livres e sejamos ou nos tornemos discípulos verdadeiros de Jesus. E aí sim a gente poderá se considerar espírita cristão ou cristão espírita. Então, que Jesus nos abençoe. Agradecemos por mais essa oportunidade, pedindo a Deus também que permita que nós encerremos a nossa pregação de hoje. E eu agradeço a você que nos assistiu, desejando um final de sábado, um domingo e uma semana de paz, de renovação, de estudo, de trabalho, principalmente lembrando a todos e homenageando pelo Dia Internacional do Trabalho, na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, e que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite, muito obrigado.